Aí galera, boa tarde, boa noite, boa madrugada, um bom dia. Qual horário que você está nos vendo, gente? Hã? Eu e o professor Orivaldo, de novo, hein? Canal Conectados 7, hein, gente? Não esqueça, coloque lá no seu celular. Acompanhe a gente, pessoal, as melhores aulas, as melhores dicas, né, de concurso, de prova, né, temas que nós vamos trabalhar, temas livres, né, nós vamos trabalhar com vários temas em relação à gestão de trabalho, ao mercado de trabalho, e você vai estar nos acompanhando aí do outro lado da telinha, beleza, gente? Hoje, nessa aula, né, que nós vamos trabalhar hoje, uma mini aula, você veja que o tempo é reduzido, porque é só uma dica, hein, gente? É uma dica rápida para você que vai fazer o Enem, correto? Que vai fazer concurso, que está estudando sozinho, que está estudando a teoria da história, a teoria da filosofia. É uma aula que com certeza você vai aprofundar o seu conhecimento, correto? E hoje eu e o professor Orivaldo preparamos para você um tema interessante. O racismo norte-americano, hein, gente? Racismo, tema polêmico, tema complicado, hein, gente? Você que vai trabalhar tema polêmico, né? São várias categorias que devem ser especificadas, porque o tema justamente precisa da nossa compreensão e análise minuciosa. Por quê? Porque a gente envolve questões de cidadania, de comportamento social, de relação social e de interação social, ou seja, as relações entre as pessoas, ok, gente? Então, nessa aula aqui, a gente vai pegar a data de 1950 a 1960, no século XX. Parece até vergonhoso, né, pessoal? Mas em pleno século XXI, hoje atual, a gente sabe que existe várias pessoas que possuem preconceito racial, ou seja, não aceita outra pessoa por causa da sua cor. Infelizmente a gente vê pessoas dessa maneira, correto? Mas a gente sabe que é um problema, né? Um problema psíquico, um problema psicológico, é um problema onde a pessoa às vezes não se adapta às relações sociais e ela precisa compreender essas relações, né? A partir da igualdade, da fraternidade. E a gente sabe que o racismo é um tema que envolve muitas conjecturas problemáticas, muita problematização. Anota aí, pessoal, você que é treineiro, problematização. Por quê? Porque a gente não consegue compreender. São questões que envolvem fórum íntimo, ok, gente? Então, de 1950 a 1960, nos estados de Michigan, Carolina do Norte, Nova York e Kansas, né, a gente tem, e outras cidades, né? O professor Orivaldo mesmo aqui tem uma voz que você vai ouvir aí, gente, hein? É o professor Orivaldo nos ajudando nessa aula. Qual outros estados, professor Orivaldo, você tem o racismo? Tem o Mississippi, Mississippi. né? O Mississippi, Nova Orleans, né? New Orleans, né? Que eles falam. A Flórida mesmo, né? A Flórida também pululou o racismo, né? Principalmente os estados do sul dos Estados Unidos. O Mississippi está entre eles e a Flórida. Que é esses estados aí que foram estados banhados, né, pelo racismo. Isso até 1978, 79, né? 1978. Quase chegando à década de 80, né? O racismo era muito forte nesses estados aí. Já pensou, pessoal? Por que a gente fala que chega até 1970 e isso é problemático? Porque a gente sabe, pessoal, que a teoria científica ela foi desenvolvida a partir do século XIX, 1800, ou até antes, lá nos princípios religiosos judaico-cristão, né? A gente sabe que desde a fundação do cristianismo, do judaísmo, a gente sabe que Deus, né, e Jesus, na sua magnanimidade, ele já falava sobre, né, o amor ao próximo, o amor à diferença. E, infelizmente, o homem ainda não aprendeu essa questão da compreensão e do amor pelas diferenças. Isso é muito complicado, né, pessoal? Então, a gente vai falar de um conceito que é interessante no racismo, chamado de apartheid, né? O apartheid. Eu até estava brincando aqui com o professor Orivaldo, que você tinha o banheiro dos homens, né, professor Orivaldo? É. Era o banheiro dos homens, das mulheres e do colored, né? Colored, que era de cor. Então parece que os morenos, né, os negros, os afros, né, e os índios não eram, né, nem homem nem mulher, né, professor Orivaldo? É. Né, quer dizer, qual sexo que eles tinham? Qual que era a origem, né, dentro de um campo biológico, né? Qual que seria a origem desse pessoal
que era considerado, no caso, inferior, né? Que são os negros e os índios. E eles eram perseguidos pela supremacia branca, né? Exato. Principalmente eles usavam aqueles mantos lá, aquelas máscaras da Klan, né? Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan era uma supremacia branca, era frequentada só por brancos neonazistas, né? Sim. Que tinha teoria neonazista, que tinha que perseguir as pessoas que não eram da raça ariana, né? Justamente. Então mesmo eles assumiam um pouquinho da teoria ariana, do hitlerismo, né? Sim. De Adolf Hitler. Então esse racismo, ele era consequência de toda essa filosofia, né? Que vinha lá desde Adolf Hitler. Exatamente, né? Então esses termos aqui, né, como o professor Orivaldo bem falou aí, né, que é o apartheid e o colored, né, eram termos utilizados para menosprezar aqueles que tinham a cor, né, no caso a cor negra, a cor parda, que era índio, que era afro, correto? Lembrando a vocês, a dica, hein, pessoal, não se fala mais negro, o termo agora é afro, tá? É o novo termo utilizado pelo princípio de igualdade, não é nem igualdade racial, seria igualdade humana, né? Porque todos nós somos humanos, todos nós possuímos as mesmas características e não é a cor que vai nos diferenciar. Beleza, gente? E tá aqui os grandes expoentes. Ó, você que gosta do Google, eu e o professor Orivaldo, a gente usa muito o Google. Eu gosto de usar o Google, pessoal. Eu ponho o nome lá do camarada, já aparece, vida e obra. Eu pego tudo que ele fez, com quem que ele namorou, quem que foi a mãe dele, quem que foi a irmã, e vejo os livros que ele escreveu, né? Então você coloca aí no Google, hein, gente? Martin Luther King, correto? Também conhecido como Luther King, né? O grande libertador da ideia racial dos Estados Unidos. Pastor evangélico, infelizmente, né, foi assassinado na década de 60, né, lá na rua onde ele morava, ali, né, nos Estados Unidos. Né? E o outro personagem é o Malcolm X, que também é outro personagem importante na compreensão do racismo norte-americano. É só você digitar o Google, gente, coloca o nome deles, vida e obra, lê, faz um resumo, pega o tema lá mais importante que você gosta e vamos estudar. Beleza, gente? Lembrando que essa aula é apenas o princípio. Outras aulas subsequentes, professor Orivaldo, eu e o professor Orivaldo vamos estar aprofundando esse tema tão importante no Enem, no vestibular, na teoria humana, na teoria científica, né, que é a questão do racismo estrutural. Beleza, professor Orivaldo? Mais alguma mensagem, professor, que o senhor gostaria de deixar pra gente? Não, o pessoal colaborasse com o Pix aí. Exatamente. Não podemos esquecer, gente, ó. Todo o nosso aparato aqui, você está vendo esse estúdio aqui, né, gente? Ainda não está muito organizado. Você que está vendo fala, pô, tudo aí está tudo em cima da mesa, meio o quadrinho ainda pequeno, porque nós precisamos de uma logística, gente, de uma ajuda. Esse canal é da sua ajuda, né? Tudo que a gente tem aqui vem do dinheirinho que você nos ajuda no Pix. R$1, R$2, 3, 10. Quanto você nos ajudar aí, correto? Para manter o nosso canal e com certeza melhorar nossas aulas futuras. Beleza, gente? O Pix é esse aqui, ó. Entre parênteses 65 992 97